Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor nessa tarde, amém? Amém. Esse culto abençoado do meio-dia, aqui sob a direção do diácono Rômulo, tem sido instrumento de Deus na terra. E louvo a Deus também pela tua vida, por estar aqui na casa do Senhor nessa tarde. Deus abençoe a sua vida e abra nessa tarde a sua escritura, a sua Bíblia no livro de Números. Aleluia. O quarto livro de Moisés, livro de Números. Aleluia. Capítulo 13. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre a circunstância, sobre a vida de fé e incredulidade. Falar um pouco sobre os espias enviados a Canaã para espiar a terra, para confirmar aquilo que Deus já havia declarado desde o princípio sobre a vida daqueles que ele tirara como um forte, com o braço estendido da terra da servidão. Números capítulo 13, aleluia, diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, disse o Senhor a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. No capítulo 14, e no versículo 6 em diante, diz assim: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Amém? Tome sua assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Queridos, esse foi um fato registrado no livro de Números, que eu posso dizer assim, foi um fato que determinou a intenção do coração daqueles que haviam saído da terra do Egito debaixo da potente mão do seu Redentor, que era o Senhor, que pela mão de Moisés tirara um povo que há mais de 400 anos estava escravizado sob a servidão de Faraó. Um povo que estava debaixo de uma promessa que há 400 anos atrás havia sido feita ao patriarca Abraão, de que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, que a sua descendência por cerca de 400 anos seria afligida na terra do Egito, mas que, passados 400 anos, o Senhor visitaria o seu povo. O Senhor estenderia a mão à descendência de seu amigo Abraão e os tiraria com poder e maravilhas daquela terra, fazendo com que eles saíssem de lá prosperamente, louvando e adorando o nome do Senhor. E diz-nos a palavra de Deus que esta promessa estava sobre a vida daquele povo. No tempo determinado, no tempo propício, Deus chamara Moisés, Deus levantar esse homem de Deus para liderar justamente o êxodo dos filhos de Israel da terra do Egito. Deus havia levantado Moisés,
chamado Arão e Miriam, para conduzir este rebanho separado, este povo comprado, para levá-los até o deserto, para fazerem festa na presença do Senhor, e dali prosseguirem rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes daria. Diz-nos a palavra de Deus que o Senhor, pela mão de Moisés, operou maravilhas, prodígios, sinais na terra do Egito. Deus julgou os deuses do Egito. Deus fez com que Faraó e todo o seu exército sucumbisse no Mar Vermelho. Deus exaltou o seu nome sobre a vida de Israel, fazendo para si um nome terrível diante das nações, através da maravilha que ele operara ao abrir o Mar Vermelho, fazendo Israel atravessar pé enxuto e fazendo o mesmo mar se fechar sobre Faraó e seu exército imbatível, fazendo aquele povo saber que o Deus verdadeiro era aquele que estava no comando da sua história e que estava lhe dando livramento e vitória naquela ocasião. Aquele povo, pela promessa de Deus sobre a vida deles, e por eles crerem no Senhor, eles receberam um grande livramento, uma grande salvação naquele dia. Mas ali não havia terminado a trajetória de Israel, ali só estava começando. Ali o projeto que Deus já havia determinado sobre a vida daquele povo. Aquele povo começou a sua peregrinação no deserto. Até aquela altura, já 9 vezes Israel havia blasfemado e murmurado contra Deus. Porque, querido, uma coisa, você está acostumado com as facilidades deste mundo. Uma coisa é você estar familiarizado com as coisas do presente século, mas quando Deus te tira do mundo e te traz a sua presença, Ele faz com que você venha passar por um processo de aperfeiçoamento, que te leva muitas vezes a passar pelo deserto da vida, pelo deserto da rejeição, pelo deserto da perseguição, pelo deserto da calúnia, para que você entenda que o Deus que você serve, Ele é fiel e justo para te abençoar, e Ele está presente em todas as circunstâncias da vida. Deus queria fazer aquele povo entender que tudo aquilo que por 400 anos eles confiavam não se comparavam àquele Deus que se manifestara com poder e os tirara com um forte braço estendido de debaixo da escravidão do Egito. Deus estava trabalhando na vida de Israel, mas Israel não estava compreendendo. Deus estava trabalhando na história do povo, estava trabalhando no coração da descendência de Abraão. Verdade é o que Moisés disse em Deuteronômio 8:3, que o Senhor havia provado, havia humilhado aquele povo, havia permitido eles passarem pela escassez para saber o que tinha nos seus corações, porque o que determina a nossa vitória é aquilo que está no nosso coração. E estamos confiando na promessa que Deus fez, ou se estamos duvidando do poder do braço do nosso Deus, que Ele sempre nosso favor nessa casa. Se você está crendo no que Deus pode fazer, glorifica a Deus, porque Ele te preparou para manifestar na sua vida. Todo aquele povo estava debaixo de promessas, como hoje a igreja está debaixo de promessas. Todos os crentes que vêm à casa de Deus estão debaixo de promessas. Mas aquilo que está no teu coração é que vai definir se você vai ou não vai se apostar no que Deus já tem preparado para a tua vida. Como é que está o teu coração na presença de Deus? Você está confiando naquilo que você está vendo, ou você confia naquilo que embora os teus olhos não vejam, mas você crê que existe e que Deus vai manifestar no tempo certo? Aquele povo já havia passado por muitas batalhas, murmurou já 9 vezes. Quando Deus trouxe Israel ao deserto de Cádiz, já próximo da terra prometida, completamente já às margens da vitória, completamente no limite em que Deus mudaria a sorte daquele povo, que aquele povo deixaria de ser um povo
peregrino e se tornaria uma nação estabelecida no lugar da bênção, no lugar que Deus tinha preparado. Rebachuri Andarabacandaramanai. Hoje nessa terra você pode estar sendo peregrino e forasteiro, mas vai chegar o dia que Deus vai te estabelecer no lugar que Ele preparou para a tua vida. Não te preocupa se você hoje está vivendo de aluguel ou passando por dificuldade nesse deserto. Certo é Ele que te prometeu estabelecer no lugar. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e a sua mão é poderosa para mover os céus da terra, para que o Senhor seja glorificado na tua vida. Israel foi peregrino, mas Deus já promete te estabelecer no lugar próprio. Deus já tem um lugar preparado para a tua vida. Aleluia. Deus não quer muita coisa não, quer que você creia e se aposte das promessas que Ele fez na tua vida. Que vida você está levando de fé ou de incredulidade? Rebachuri Andarabacandaramanai. Porque se você leva o título de crente, isso significa que você tem que viver uma vida de fé. É crer naquilo que é impossível para o homem. É crer naquilo que vai além dos teus recursos. É crer naquilo que vai além da impossibilidade. É crer naquilo, Rebachuri Andarabacandaramanai, que o homem natural considera loucura. Porque muitos, Rebachuri Andarabacandaramanai, se apostam das terras, se apostam de propriedades com esforço próprio, mas maravilha é aquele que Deus toma do monturo e o assenta no meio dos príncipes para mostrar que quando Ele quer colocar no lugar de exaltação, Ele coloca e não deve satisfação de Deus. Quem era você antes de Jesus? Eu não era nada. E hoje Deus me fez pregoeiro da sua palavra. E uma das suas promessas está prestes a se cumprir na minha vida e está prestes a se cumprir na tua. O homem diz, tu não tem capacidade. O homem diz, tu não tens competência para tal coisa. O homem diz, o teu currículo não é suficiente. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é que prevalece sobre a sua vida. Você pode não ter, mas Deus está trabalhando na tua história para te dar capacidade de acreditar. Deus está trabalhando na tua história para que você tenha condições de se apostar naquilo que Ele prometeu e liberou sobre a tua vida. Se você crê, glorifique o nome do Senhor nessa tarde, porque o teu Deus, Ele não te desamparou como obreiro cantor aqui nesse momento. Ele está bem presente na hora da angústia na tua vida. Ele está no controle da tua história e Ele vai fazer você chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Chegou a hora de enviar o povo para a terra. Mas como Deus não é precipitado, pelo contrário, tudo com Deus é no tempo certo, Ele ordena a Moisés enviar 12 homens para espiar a terra, para mostrar àquele povo que aquilo que Ele prometeu, segundo o teor das suas palavras, era o que se encontrava ali do outro lado. Diz-nos a palavra que quando Deus ordenou a Moisés, no versículo 2 do capítulo 13 de Números, Deus não manda qualquer um. Não pense você que Deus vai mandar conquistar alguém que está despreparado. Sabe por que Deus tem investido na tua vida através das provações e das perseguições dessa vida? Porque Deus está te estruturando para conquistar aquilo que Ele tem para a tua vida. Por isso não te atribula se estão te perseguindo, te caluniando, se estão tentando manchar tua imagem. Porque aquele que se levanta contra a tua vida, Deus vai fazer cair diante de ti por amor de ti. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, numa das bênçãos do Senhor diz lá, que o teu inimigo contra ti sairá por um caminho, mas por 7 fugirá de ti. Ele amor do Senhor. Ele pode até se levantar, mas Ele não vai prevalecer, porque o teu Deus é justo, fiel e está contigo nessa peleja. Diz-nos a palavra que de cada tribo Ele ordenou que enviasse um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Sabe o que significa ser um maioral? Ser um ancião. Ancião naquela época não era um senhor de idade avançada. Era um homem que liderava uma família. E geralmente quem liderava uma família era guerreiro.
era lutador, era conquistador. Porque só pode estar na frente quem é guerreiro e que está disposto a arriscar sua vida pelo seu rebanho. Sabe por que Deus vai te abençoar? Porque você tem se arriscado por amor à obra de Deus. Sabe por que Deus vai te escolher para conquistar a terra? Porque você tem disposto o seu coração e paga o preço pelo bem da obra e pelo bem do reino de Deus. Porque o seu coração não é covarde, mas corajoso e disposto a encarar esse desafio. Sabe por que Deus te escolheu dentro da sua família? Porque Ele viu no seu coração a disposição de se arriscar por amor à obra de Deus. Deus não escolhe covarde. Paulo, exortando a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 1, ele deixou escrito a Timóteo, dizendo: Timóteo, a mesma fé que habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, eu sei que habita em ti. Por isso não despreze o dom de Deus que há na tua vida, o qual te foi dado por imposição das mãos do presbitério. Porque o Espírito que está em ti não é o espírito de temor, mas o espírito de poder, espírito de sabedoria, de amor e de moderação. É o Espírito que te leva a arriscar, mas te dá graça, autoridade e coragem para vencer esse desafio que ninguém naturalmente seria capaz de encarar e até mesmo vencer. Sabe por que tem gente que chama muitas vezes crente de doido? Porque crente se dispõe a encarar o que uma pessoa natural não seria capaz de encarar. Sabe por quê? Porque o crente tem um Deus vivo que é poderoso para dar vitória e mudar o quadro da situação. Porque o crente tem um Deus vivo que quando fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele faz. Pois lá em Números também, no capítulo 23, no versículo 19, pela boca de Balaão, está escrito lá: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus se revelou a ele e disse: não amaldiçoarás, porque não se pode amaldiçoar aqueles a quem eu abençoei. Aquele que eu abençoar, Deus vai entrar com providência e vai tomar tuas dores, julgar a tua causa e te vingando, porque Ele é fiel e só Então por que tu te atribula contra quem se levanta contra a tua vida? Deixa que o teu Deus sabe fazer no modo dele. Te preocupe em conquistar a terra que está na tua frente. Te preocupe em conquistar a bênção que Deus tem reservado para a tua vida, porque é grande. Vai exigir atenção, vai exigir coragem, vai exigir disposição. Não é qualquer um que vai entrar na terra, é só aquele que está preparado, que tem o seu coração consagrado ao Senhor e que tem o poder do milagre no braço de Deus. Escolhe 12 homens. Ele escolheu 12 homens, cada um cabeça da sua tribo. Mas eu acho interessante uma coisa, que quando Moisés chega a Oséias, filho de Nun, cabeça da tribo de Efraim, aleluia, diz a palavra no versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar pela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Por que de todos só Josué que teve o nome trocado? Rebachuri andaraba candaramanai. Remanai stuide candaraba candarai. Porque quando Deus te envia a conquistar a terra, Ele muda toda a tua história. Aleluia! Esse nome significa mudança da história de vida desta pessoa. Essa vitória que Deus tem preparado para a tua vida vai mudar todo o curso da tua história. E aquele que apostou que ia acontecer, vão ver a glória de Deus e a mudança da tua história. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de hoje, Deus vai começar a mudar nome de crente nesse lugar. A partir de hoje, Deus vai começar a fazer a mudança radical na vida de muitos daqueles que Ele está enviando a espiar a terra para conquistar a promessa de Deus. Deus vai começar a mudar a tua história.
Eu não sei se a tua história até aqui foi uma história anônima, uma história que ninguém conhece. Pode ter sido até mesmo uma história de sofrimento, de luta, até mesmo uma história de fracasso, de derrota. Mas nessa tarde, você que está ouvindo essa palavra, Deus é poderoso para mudar. Deus vai mudando o teu nome nessa tarde. Deus vai mudar a tua história e vai fazer essa vitória. Mas tem que ir no campo de batalha, porque crente que quer vitória tem que entender que não pode haver vitória sem uma guerra. Foram 12 dias para a terra, já vou encerrar. Quando os 12 voltam, eu acho interessante que somente, primeiramente, 10 deles se manifestam como relatório da terra, porque a ordem foi que eles fossem espiar, isso quer dizer, fossem fazer um levantamento da qualidade da terra, fossem fazer um levantamento da qualidade das bênçãos que tinha essa terra, se ela era produtiva ou não, se ela tinha frutos bons ou não, se ela tinha moradores ou não, se esses moradores eram fortes ou não, se as cidades eram reforçadas ou não. Então eles tinham que ir e fazer um relatório dessa terra que Deus havia prometido. E diz-nos a palavra que no decorrer de 40 dias, esses homens espiaram a terra, fizeram um exame na terra, e ao cabo de 40 dias, como diz aqui no versículo 25, depois de voltar a espiar a terra, ao fim de 40 dias, eles voltaram para o acampamento em Cades Barneia, lá no deserto, e foram entregar o relatório para Moisés. Mas eu vejo, queridos, que dos 12, primeiramente 10 se manifestam, e o relatório não é nada daquilo que Moisés esperava. Homens guerreiros, homens crentes, porque eram de Israel, mas que infelizmente em seu coração habitava um outro espírito que não era o de fortaleza, de amor e de moderação, como Paulo disse lá a Timóteo, não era espírito de coragem. Aqueles homens chegaram e deram um relatório negativo dizendo, olha, primeiro eles começam, versículo 27, capítulo 13. Fomos a terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Quer dizer, eles chegaram à conclusão que verdadeiramente aquela terra era boa. Aquela terra produzia bênçãos. Aquela terra era do jeitinho que Deus havia revelado. Só que eles também mostraram o lado negativo da coisa, porque incrédulo, ele atenta mais para o negativo do que para o positivo. Incrédulo, ele tem costume de se prender mais na dificuldade do que naquilo que Deus revelou que é entregável. Se você quer vitória nessa causa, para de olhar para a circunstância, porque o seu Deus é poderoso e ele não está metido à circunstância. A tua visão pode até estar presa às circunstâncias. Os teus recursos podem estar até presos às circunstâncias, mas o teu Deus não está preso às circunstâncias. Olha que Ele quiser fazer essa tempestade cessar de paz, faz vir bonança e te faz chegar do outro lado, cantando hino da vitória no nome de Jesus. Porque às vezes a gente encontra crente assim, né? Deus faz grandes promessas. Eu vou te colocar numa empresa, eu vou te dar destaque naquele lugar, vou fazer que aches graça aos olhos dos superiores, vou te colocar lá em cima. Quando o cliente chega lá, ele encontra homens poderosamente capacitados, homens que têm currículos imbatíveis, pessoas que estudaram a vida inteira para alcançar aquele objetivo, e ele começa a se ver como um verme, como um inseto, como algo insignificante, e esquece sobre ele, está aquele que lhe prometeu. O homem pode ser o mais capaz que for, mas se Deus te prometeu, Deus te coloca no lugar. Foi assim que aconteceu quando eu fui na Natoche. Meu currículo era 0. Meu amigo, pensa uma prova que eu passei. Eu não tinha condições porque os outros tinham mais currículo do que eu, tinham mais coisas no currículo que eu. Mas eu fui lá. Deus havia me revelado para ir para lá, eu fui para lá.
Porque quando Deus te revela, você tem que ir, vai, porque Ele garante a tua vitória. Aleluia, Se Deus. Deus te revela, vai, não duvida, não tema. Aleluia, Não deixa a dúvida roubar aquilo que garante a tua vitória, a tua coroa, que é a tua fé. Não deixa a circunstância falar mais alto do que o teu Deus, do teu coração. Eu fui àquele lugar, eu passei quase uma semana esperando para ser atendido pelo gerente, para ser entrevistado, para poder entrar naquele lugar. Antecipadamente já tinha falado com o gerente, que por sinal é um pastor lá da Assembleia de Deus. A congregação dele é lá na Domingos Marreiros. Eu já tinha falado para ele, contei o que Deus me mostrou. Ele disse, aparece lá. Eu fiquei de molho quase uma semana. Quando chegou no último dia, que eu já quase não tinha dinheiro de ônibus, o Espírito Santo me falou ao coração. E dentro de 5 minutos, quem eu vou enviar para te levar até o gerente vai chegar e tu passaste pela multidão. A moça do saque do serviço de atendimento ao cliente haja ligar para a pessoa, disse, não se preocupe que dentro de 5 minutos ela vai chegar. Bateu 5 no relógio, ela chegou e a moça ficou espantada, porque quando Deus revela, Ele revela por cima. A moça com quem foi a minha coordenadora no departamento masculino me levou até o gerente. O gerente me entrevistou. Pelo currículo eu não tinha chance. Mas quando Deus brada no céu, o homem tem que obedecer. Aleluia, Deus. Eu fui empregado e fiquei trabalhando cerca de 3 anos e 7 meses, até o tempo que Deus determinou naquele lugar. Fui ricamente abençoado, Deus supriu as minhas necessidades e eu saí de lá cantando o hino da vitória. Houve um processo de contingente no fim do ano, que todo fim do ano tem, e eu senti que chegou o meu tempo, e justamente eu fui no excesso de contingente e saí para fazer a obra mais abençoada do que quando eu tinha entrado naquela loja. E Deus garantiu a minha vitória. O que é impossível para você? O que tem retido a tua fé e impediu de você crer no sobrenatural? Você acha que aqueles que estudam, que se formam, eles estão mais qualificados que você? Pode até estar naturalmente, mas se Deus quiser te colocar lá, Ele coloca e acabou. Se Deus quiser te colocar numa posição de destaque, Ele coloca. Ele te instrui, Ele te dá recurso para você se preparar e Ele te coloca onde Ele quer. Ou você acha que José tinha competência para estar onde ele estava? Ele foi preparado. Desde os 17 anos até os 30, Deus trabalhou com os sentimentos, Deus deu sabedoria, Deus deu capacidade. Quando ele chegou no trono de primeiro governador do Egito, ele já estava preparado para liderar a nação. Essa prova que você está passando nada mais é do que o preparo de Deus para o melhor que Ele está preparando para a sua vida. José foi vendido, foi traído, foi caluniado, foi espancado, mas no final todos tiveram que se dobrar diante de José. Como naquela época não tinha TV nem internet, todos tinham que sair, os mensageiros avisando na consagração de José como o primeiro governador do Egito. Todos tiveram que comparecer e se dobrar diante daquele soberano que estava sendo levantado por Deus. Faraó disse que José estava sob o comando de todo o Egito, só estava abaixo de Faraó no trono, mas quem mandava era José. Assim que Deus quer fazer na tua vida. O ímpio pode estar até sobre ti no trono, mas Deus quer fazer com que a última palavra seja a sua nessa terra. Faraó mandava na nação, mas quem dava a última palavra era José. Ah, você quer alguma coisa? Fala com José, que é ele que tem o anel de selar. É ele que dá a última palavra. É ele que dá a palavra de ordem, é ele que está investido de autoridade. E quem falou isso foi um dos homens mais poderosos da época, que foi Faraó. O que você acha que Deus não pode fazer pela tua vida? Abandone essa vida de incredulidade hoje, de duvidar do poder de Deus, de duvidar das promessas de Deus, que aquele que te fez a promessa é pior para cumprir. Deus não chamou nenhum covarde despreparado para a sua obra. Deus chamou homens e mulheres que têm capacidade de vencer, porque Ele te enche. E é o Espírito Santo que te capacita a vencer. Por isso, dos 12,
apenas 2 se levantaram e não aceitaram aquele testemunho, aquele relatório incrédulo. Os nomes deles: Josué, filho de Nun, cabeça da tribo de Efraim, e Caleb, filho de Jefoné, cabeça da tribo de Judá. Que interessante. As tribos desses dois homens foi justamente o nome delas que perdurou posteriormente. A tribo de Efraim, as tribos do norte, e a tribo de Judá, o povo de Judá, que era constituído justamente o reino do sul, Judá e Benjamim. Deus vai fazer o teu nome ficar marcado na história. Mas tem que ter fé, porque somente quem tem fé é que deixa marca na história. Deus não quer que você passe por essa história sem deixar uma marca. Deus não quer que você passe por essa vida sem deixar algum testemunho, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos comprados como um povo eleito, sacerdote real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Testemunhar é deixar marca, é chamar a atenção, é fazer a luz. E Deus quer te usar nessa terra. Tem terra para conquistar. Deus tem promessa. E a promessa dele não está de pé sobre a sua vida. Por isso, sai do comodismo, sai da incredulidade e conquista o que Deus preparou para você nessa tarde. Eu quero orar pela tua vida nessa tarde. Se você precisa fazer uma nova aliança com Deus, essa é a oportunidade. Não dá para conquistar sem aliança, porque a aliança é justamente a garantia de que Deus vai nos estar favorável nessa batalha. Aqueles que quebraram a aliança morreram no deserto. Aqueles que quebraram a aliança não passaram do deserto de Cádiz, rodearam o deserto até morrer. Mas aqueles que tiveram a sua aliança intacta, atravessaram o Jordão e conquistaram a terra da promessa. Eu quero orar pela tua vida. Você que tem uma causa impossível, vem aqui na frente, eu quero interceder agora para a briga contra o inferno pela tua vida. Você que tem uma causa que os teus recursos não são capazes de solucionar. Que eu creio que todos aqui estão no Senhor. Porque o que Deus falou aqui hoje é sobre a questão de duvidar do poder de Deus. Todos eram crentes aí, mas infelizmente, na hora da prova, alguns se manifestaram incrédulos. Mas nessa tarde Deus vai tirar essa incredulidade do teu coração. É impossível, como diz aquele louvor do trazendo a arca, mas Deus pode. Hoje Gabriel disse, o que é impossível aos homens é possível para Deus. O próprio Deus disse a Abraão, respondendo à risada de Sara, dizendo, acaso haveria algo impossível para mim que eu não pudesse fazer, diz o Senhor. Então, se é impossível para ti, glorifica a Deus, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eu te apresento a causa do teu povo nesta tarde. Deus, é impossível, mas tu podes. Esse povo está aqui porque confia no teu nome, Senhor. Esse povo tomou essa atitude, Senhor, de vir à frente porque crê no sobrenatural e que pode mudar as circunstâncias da sua vida nessa tarde. Por isso vai entrando com providência, vai movendo os céus e a terra, vai rompendo, Senhor amado, adiante do teu povo, como aquele que rompe as águas e entrega a vitória da tua igreja nesta tarde. Em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro sobre a vida da tua igreja o sobrenatural acontecendo e o milagre se manifestando na vida deles. Em nome de Jesus, faze conforme a sua fé e opera, Senhor, em favor do teu Espírito nós oramos e assim nós te damos graça no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Tome sua sede louvando o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa tarde. Aleluia. Porque nós temos que viver uma vida de fé e não de incredulidade. Por isso, creia piamente no que Deus falou ao teu coração.
você que ainda estava meio duvidoso, você que estava capengando na fé. Tiago diz lá no 1º capítulo da sua Epístola Universal, que aquele que não tem sabedoria peça ao Senhor, porque a todos nada deliberadamente e não lança em rosto, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que não tem paradeiro. Não pense tal homem que receberá tal coisa de Deus, mas não foi dito aqui pelo diácono Fábio, que aquele que tem o seu coração firmado em Deus, rebachuriando a Lamanai, e que crê, porque ele sabe que por estar fazendo a vontade de Deus, guardando as mandamentos, Deus ouvirá as suas orações. Então nessa tarde, tome posse da sua vitória. Saia daqui mais crente do que quando entrou nesse lugar, porque é a tua fé que vai definir a tua vitória no nome do Senhor Jesus. Olha a autoridade e as palmas de novo no nome do Senhor.